Leonardo, conta para nós, diante de tudo que vocês já viram aqui no estado de Goiás, como será essa safra? Como é que está essa safra até o momento? Essa safra ela se iniciou com um atraso. A gente teve aí 2 semanas de atraso no plantio, algo que foi recuperado, uma vez que no final de outubro, começo de novembro, as chuvas já começaram a ocorrer no nosso estado. E a partir daí a safra ganhou velocidade. E o que a gente tem visto que o mais importante, ela vem recuperando paulatinamente sua produtividade. Então, a gente não vai ter produtividades como tivemos no ano passado, isso aí já é certo, porém a gente também não vai ter uma terra tão arrasada igual a gente pensava no início da safra. Então a gente vai ter uma produtividade praticamente média que a gente viu nos últimos anos. Fruto de muito trabalho e empenho dos nossos produtores, né, com uso de tecnologias modernas e adequadas, e também do clima, que apesar de ser irregular, ele tem permitido a gente recuperar a nossa produtividade. Em números, qual que é o comparativo da safra anterior para essa? O ano passado a gente teve uma média de 70 sacas por hectare em praticamente todo o estado. A safra funcionou como um relógio, né? Tudo foi correndo direitinho. Esse ano a gente estima uma safra um pouco menor. Não 65 sacas, igual a média, um pouco maior. Então a gente tem que ficar nessa casa, entre 65 e 70. Lógico, a gente tem que andar mais, né? A gente está em Rio Verde, vamos fazer avaliações em Rio Verde amanhã, entrar para outras regiões do estado e só aí a gente vai conseguir ter um número maior. Só que com certeza a gente vai ter uma variação dentro dessa escala. Enio Fernandes, conta para nós, né, diante de tudo que você está acompanhando junto ao produtor rural, como é que está a safra goiana até o momento? Importante pergunta. E essa expedição safra é para mostrar isso. Os números finais nós vamos ter sexta-feira agora. Mas que a gente pode já adiantar os produtores, né? É uma safra boa, não é uma safra espetacular, é uma safra muito longe do que foi a do ano passado, mas é uma boa safra. E como é que está o caixa do produtor rural nessa safra 25-26 e o que vem por aí? Poderemos ter surpresas ou não? Muitos produtores endividados ou não? Como é que está o caixa do produtor rural? É a safra, Leonardo, mais cara de toda a história do agro. Nunca foi tão caro em produzir soja. Aí eu pego essa soja, essa custo muito caro, custo financeiro elevado e os produtores com um grau de alavancagem e endividamento muito alto. Vai ser muito difícil os produtores equilibrarem contas esse ano. Nós, da Terra Agronegócio, acreditamos que alguns produtores vão sair da atividade. Ele ainda planta 26 para colher 27, ainda planta 27 para colher 28, mas quando eu olho a curva de endividamento dele, ele não vai estar nessa atividade em 2030. É triste falar isso, mas alguns produtores têm que estar preparados para isso. Qual é a recomendação da Terra Agronegócios para esse produtor que quer se manter na atividade? O que ele tem que fazer? Cautela. Primeira coisa é o seguinte, respeitar o crédito. Quem te deu o crédito precisa ser respeitado, você vai precisar dele de novo. Segunda coisa é cautela, cautela, cautela. Tem anos que é muito bom produtor, tem anos que é muito ruim produtor. Este ano é um ano para você pagar seus custos fixos e sobreviver para anos melhores que virão. É cíclico isso. Mas esse ano é um ano de cautela e muita ponderação, pouco investimento. Para finalizar, aqui a gente está falando de safra de soja, mas mercado do boi gordo. A gente está vendo aí arroba oscilando, né? Alguns projetando uma arroba para 340, 350. O que você está analisando aí dessa arroba do boi gordo? Essa pergunta é mais difícil que você me fez e eu vou explicar por quê. Quando a gente acompanha o mercado do boi gordo, tem um ciclo pecuário. Nós já estamos no terceiro ano, foi 2020, 2023, 2024, 2025. O abate de fêmeas foi extremamente elevado. Se eu abato fêmeas, eu tenho menos bezerro. Se eu tenho menos bezerro, eu tenho menos boi gordo. O preço deveria subir. Só que até agora ele não subiu. E nós temos outro problema. Daqui 60 dias para de chover em todo o cerrado. Quem tem animal gordo vai matar em 60 dias. Então eu não enxergo em 60 dias uma alta tão forte no mercado da arroba do boi para subir 30, 40 reais a arroba. Mas todos os dados que nos mostram, o abate de fêmeas está crescendo, 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 que deveria já ter subido essa arroba. E por incrível que pareça, janeiro foi outro mês que o abate de fêmeas também foi muito forte. Nós estamos perto de uma virada. O problema está o time, o momento. Eu não sei se é em 26, eu não sei se é no final de 26 ou começo de 27, mas está muito difícil para o pecuarista. Quem antecipar demais pode vender o boi gordo e não conseguir comprar animais de reposição. Quem demorar demais, o custo financeiro pode comer o lucro dele. Vai ser um momento para quem tiver capitalizado. Veraldo, qual a importância desse trabalho da Expedição Safra Goiás para o produtor rural?
Olha, é fundamental que o agricultor tenha informações de qual será uma produtividade esperada no nosso estado. Para quê? Com essa informação, existe uma tendência da precificação da soja. Hoje nós temos um cenário bastante negativo, né, a nível nacional, com uma safra recorde. E essa expedição, existe uma metodologia bastante moderna, que são mais de 40 técnicos que estão fazendo esse levantamento, são quase 300 propriedades que tragam informação da real produção do estado. Se esse número for abaixo do que foi anunciado pelos órgãos oficiais, as empresas talvez vão ter um pouco mais de atenção em relação à precificação. Então é importante que o produtor tenha acesso a essa informação para ele se planejar a sua comercialização da sua safra no futuro. Geraldo, como é que está a situação do produtor rural, com os quais você tem conversado, com os associados, nessa safra e daqui para frente? É um ano desafiador ou não? Muito desafiador. As últimas 2 safras foram de preços muito baixos. Nós temos um momento de taxas de juros elevadíssimos, o custo de produção aumentou muito e a nossa cadeia não está sendo remunerada. Então nós temos situações diferentes, aquele agricultor está um pouco mais alavancado, ele vai precisar de muito mais soja para pagar as suas dívidas. Então é um ano de muito planejamento, de muita atenção, de muito cuidado na sua comercialização. É um ano de rever investimento e certamente nós teremos mais uma safra com margem muito baixa. Beto, conta para nós, hoje é um dia, imagino eu que até histórico, né? Nós teremos aqui uma palestra de nível internacional que vai apoiar e muito o produtor rural. Por que você decidiu trazer essa palestra para cá? Ô, Leonardo, para nós é uma satisfação muito grande. Nós estamos inseridos num lugar extremamente tecnificado, né? E eu tive o prazer de conhecer o Alan em 1985, então já é uma longa data, eu acompanho a história dele. E realmente ele tem muito a nos trazer de conhecimento em termos de tecnologia terrestre e aérea em baixos volumes. Então, nós já vemos desde essa época já trabalhando com baixos volumes, né? E a gente está trazendo essa novidade para o pessoal dos terrestres. Então, 2 clientes nossos aí, 2 grupos já ajudaram a trazer o Alan juntamente com a nossa empresa, com a Aerotex, para usarem isso nos seus equipamentos terrestres, essa tecnologia, né? Aumento de produtividade e aumento de eficiência, que é o grande objetivo nosso, né? Colher mais daquilo que se planta. Então, a gente está mostrando que tudo tem sua hora de usar. O terrestre, no momento que você não tem dano mecânico, é a hora de usar ele. No momento que você tem o dano mecânico, aí sim entra a aviação agrícola, né? Com a tecnologia de baixo volume, com extremamente eficiente, né? As aplicações. E então a gente está junto, né, inserido nesse contexto aí para somar produtividade aos nossos clientes, nossos produtores. Agora, qual que é a sua expectativa pós-palestra? Depois que terminar, né, e aí a vida segue, os trabalhos continuam, na prática, o que você espera? Exatamente. Hoje o Alan prestou consultoria para esses grupos, né, dos produtores na parte terrestre, e amanhã a gente vai pegar a nossa equipe e vai fazer um treinamento, né, com o Alan para afinar aí as conversas e ver como é que está o nosso trabalho, o que a gente está fazendo de certo, o que tem que melhorar, né? Então o objetivo é esse aí, é trazer melhorias aí para a qualidade de aplicação. Alan, satisfação conversar com você, recebeu aqui na nossa terra, Rio Verde. Conta um pouco para nós, já fiquei sabendo que hoje você já ministrou alguns treinamentos, conversou com o pessoal, o que você está repassando para o pessoal em conhecimento? Hoje falamos sobre formas de melhorar a qualidade de aplicação para obter melhor resultado usando menos volume de água. O objetivo para mim é para ajudar os produtores a transmitir conhecimento em como aplicar os produtos de tal forma que funciona melhor, utilizando muito a parte de aplicação aérea, que elimina o problema de compactação do chão e o avião pode trabalhar quando a máquina terrestre não pode entrar. E na parte da máquina terrestre, o objetivo é para usar menos água, que a máquina faz mais hectares por hora e menos tempo perdido buscando água. Agora, diante de tudo que você viu ou ouviu do pessoal aqui, eles estão no caminho certo ou tem muito a melhorar? Está no caminho certo, sempre temos que melhorar. Para a minha forma de pensar, nunca vamos chegar a 100%, mas temos que pôr como alvo, vamos tentar chegar a 100%.
sempre buscando uma forma de melhorar a qualidade da aplicação. Temos aplicação aérea, o modelo que é feito aqui em Rio Verde, a gente tem isso no exterior também? E se tem, como é que funciona? Ok, a qualidade de aplicação que está sendo feita aqui em Rio Verde, essa área, tecnicamente melhor que a maioria das aplicações feitas por fora do Brasil. Por fora, em sério. Devido a uma série de desafios. O desafio de maior intensidade de praga, maior nível de incidência de doença, então temos uma necessidade maior em aplicar os produtos de uma forma mais eficiente. Em países frios quase não tem esta, porque por ser tão fria mata todos os bichos no inverno e tem menos problema de doença devido à diferença de umidade e temperatura.